o roubo de cargas se tornou um dos negócios mais lucrativos para os criminosos. De acordo com dados recentes, divulgados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio, a cada 23 minutos, ao menos um caminhão é roubado no país. Apenas no ano passado, o prejuízo das empresas foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E aqui com a gente, o gerente de estudos de infraestrutura do sistema Firjan, Riley Rodrigues. Boa tarde, Riley. Boa tarde. Qual é a situação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, nesse cenário? Bom, o Rio de Janeiro ele é o segundo estado em número de ocorrências no Brasil. 80 ocorrências a menos que São Paulo no ano passado. Foram 9.862 no Rio de Janeiro. Perde para quem, São Paulo? Perde em ocorrências, mas quando você faz a comparação proporcional para 100 mil habitantes, enquanto São Paulo tem um caso a cada 22 casos a cada 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro tem 55 casos a cada 100 mil habitantes, ou seja, o Rio de Janeiro é o local mais perigoso do Brasil hoje por roubo de cargas. Que estatística, hein? Esse ano, por exemplo, já tem estatística de quantos veículos foram roubados? O primeiro bimestre já foi divulgado pela polícia e pelo Instituto de Segurança Pública, mas é um dado enviesado. O que é isso, um dado enviesado? A greve da Polícia Civil nos últimos meses e problemas no setor de informática da polícia fez com que muitos casos não fossem registrados. Oficialmente, você teve no primeiro bimestre de 2017, dados inferiores ao que ocorreu em 2016, 15 e 14. O grande problema é que muitos dos registros não foram feitos, ou seja, há uma distorção no dado. A gente viu imagens ali de uma quadrilha que foi presa. Qual é o índice de recuperação das cargas e também dos veículos, dos caminhões? O índice de recuperação de veículos está acima de 50% a 60%. O índice de recuperação de cargas fica abaixo de 15%. Porque hoje o foco maior não é o veículo. O foco é a carga, a facilidade, a rapidez com que você consegue colocar essa carga nesse mercado clandestino. Pois é, você disse a facilidade também do roubo, né? Por que isso? O que deveria ser feito para diminuir esse índice que está tão alto? Olha, hoje você sabe exatamente onde acontecem os roubos de cargas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. No Rio de Janeiro você tem um trecho de 4 quilômetros da Avenida Brasil que pega ali a Penha, vai até a Pavuna, que pega aí 2% dos casos do país. Você sabe onde acontece. E qual é a justificativa para não haver fiscalização intensa nesses locais? Falta de agentes. A Polícia Rodoviária Federal tem 350 agentes hoje, a menos do que tinha em 1992. A Polícia Militar, 41º Batalhão naquela região, está com um número de efetivo bastante reduzido. A Delegacia de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, tem hoje 60 policiais, quando deveria ter no mínimo 3 vezes esse número. Sem contar que naquela região você tem atuação de grandes grupos criminosos que estão fazendo do roubo de cargas o seu banco para conseguir recursos para comprar drogas e armas. Ou seja, existe aí uma situação em que você tem uma crise financeira do Estado que reduziu investimentos, inclusive a despesa com policiamento, a falta de efetivo nas polícias, seja civil, militar ou rodoviária. Ao mesmo tempo, você tem uma migração dos grupos organizados para o roubo de cargas. Colocando tudo isso no mesmo caldeirão, no mesmo momento, você tem esse salto absurdo do roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro, já que ele financia outros crimes. E qual é a carga preferida dos criminosos? Há alguns anos você poderia dizer que era simplesmente a carga de eletroeletrônicos. Hoje não tem mais isso. Hoje, eletroeletrônico continua grande, mas você tem carga de móveis, principalmente está crescendo muito a carga de alimentos congelados. Então, existe uma saída muito grande, uma procura muito grande por esse tipo de carga. E são quadrilhas muito bem organizadas, né? Não são tão organizadas, porque hoje você tem, como dizem os especialistas, qualquer criminoso hoje acha que pode roubar carga. Isso aumenta o risco de morte para o motorista. Porque hoje você tem uma explosão muito grande. Não existem mais aqueles grupos que roubam carga. Hoje qualquer um resolve roubar a carga para se financiar, para cometer outros crimes. O impacto é tão ruim. E a cidade de São José do Vale do Rio Preto, na região serrana, que é a cidade que vive basicamente do setor avícola, está indo à falência por causa do grande número de roubo de cargas da mercadoria que traz para a região metropolitana. O impacto pode levar à falência uma cidade. Realmente é impressionante. Agora, para a gente terminar rapidamente, qual a previsão disso acabar ou de se diminuir? A Firjan lançou um movimento nacional contra o roubo de cargas, atua com outras instituições, a Alerj tem vários projetos. Falta pegar a lei, tirar do papel, aumentar a ação. Mais polícia e mais fiscalização. Mais que em tempo, né? Riley, muitíssimo obrigada e um ótimo trabalho para vocês. Obrigado.